Querido, eu peço que você, por favor, abra sua Bíblia, que é a palavra de Deus, no livro do profeta Josué, o 6º livro da Bíblia, no capítulo 7, versículo 15. Você pode ficar sentadinho mesmo, tá bom? Pode ficar sentadinho mesmo. Livro do profeta Josué, no capítulo 7, versículo 15, da palavra de Deus. Josué capítulo 7, verso 15. Estamos falando a respeito da vida de um homem, e eu pelo menos tenho aprendido muita coisa a respeito da vida desse homem, assim, que se fala tão pouco nele, né? Mas um aprendizado muito grande. Josué capítulo 7, versículo 15, você encontrou? Então, para a gente se alinhar, eu falei para você encontrou, mas eu vou pedir para você ler comigo. Olha que coisa, né? Mas então vai lá. Eu vou ler primeiro e depois a gente lê junto, tá bom? Está escrito assim, Josué capítulo 7, verso 15: aquele que for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo com tudo o que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. A professora nossa, ela sempre falava assim: se você lê em voz alta, você vai decorar com mais facilidade, né? E quando você lê acompanhando alguém, também você acaba decorando com mais facilidade, né? Não somente em silêncio, porque o silêncio, a mente às vezes, né, vai passeando por aí e acaba a gente se perdendo na leitura. Então eu vou ler, gostaria que você repetisse, pode ser? Vamos lá? Está escrito assim, fala assim comigo: aquele, fala mais forte, aquele que for pego com coisas consagradas será queimado no fogo com tudo que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. Com seus olhos fechados aí, com a sua cabeça baixa, querido, feche seus olhos. Pai, eu oro a Ti mais uma vez, Deus. Nós não estamos entrando na Tua presença porque nela já estamos, mas nós colocamos a nossa vida, Deus, mais uma vez diante do Senhor, na Tua dependência, porque nós todos somos dependentes do Senhor, desde o nosso nascimento, Deus, até a morte. Muito antes, Deus, desde a concepção até a morte, nós somos dependentes do Senhor. Então, Deus, eu te peço mais uma vez que o Teu Espírito Santo continue, Deus, levando a Tua palavra, Deus, em cada coração. Que essa palavra, Deus, possa surtir efeito, Pai, nas nossas vidas. Que a Tua palavra, Deus, possa, Deus, nos alimentar, Deus, nos sustentar. Porque nessa caminhada, nessa vida, nessa trajetória, nós precisamos do sustento do Senhor para cada um de nós. Muitos têm caído, Deus, de fome do nosso lado direito, do nosso lado esquerdo, mas eu te peço, Pai Santo, nessa hora, sustenta, Deus, as nossas vidas mais uma vez, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. O retorno está um pouquinho alto, está muito agudo. Então, querido, a palavra do Senhor diz assim: aquele que for pego, irmãos, é como, por exemplo, o Salmo de número 91, quando se usa a expressão aquele, está se falando para qualquer tipo de pessoa, não está se referindo a um grupo de pessoas específico. Então, quando nós falamos assim, aquele que fizer isso, ou aquele que fizer aquilo, como aconteceu, por exemplo, com o filho de Davi, né? Que acabou, filho de Saul, né? Jonatas fez um juramento e o filho de Saul quebrou o juramento, né? Então seria para qualquer pessoa, até mesmo para o filho do rei. Então quando se fala assim, aquele que está falando, se referindo a qualquer tipo de pessoa, é como quando Deus ele usa algumas palavras, nós podemos ser inseridos naquilo a partir do momento que nós tomamos posse. Então Deus dá legalidade para cada um de nós em muitas coisas na palavra de Deus. Então, querido, mas quando se fala a respeito de aliança também, aliança não é com um grupo específico de pessoas, embora Deus tenha uma aliança sim com Israel, né? E Deus vai cumprir essa aliança com Israel, Deus vai cumprir depois do tempo da tribulação, depois de 7 anos de tribulação, né? Agora nós chamamos o tempo que nós vivemos de o tempo dos gentios, que é onde Deus parou de tratar com Israel, que é onde Paulo sacode a poeira e fala assim: vou falar para os gentios, né? Aí ele está falando de nós. Deus parou de tratar com Israel, começou a tratar conosco,
E então, mas quando se fala assim aliança, nós entendemos que existem alianças que são específicas. Existe aliança que é específica para o povo de Israel. Mas quando ele fala assim, vou tratar com gentios, é qualquer pessoa que não é judia, é gentil, né? Qualquer que não é judeu é gentil, né? Esses somos nós. Então, querido, está se referindo a cada um de nós. Então, a aliança de Deus, querido, essa aliança que o Senhor faz em abençoar o seu povo, querido, é para as nossas vidas. Nós podemos receber isso para cada um de nós. Nós podemos estar inseridos, depende de cada um de nós, né? E sabemos que cada aliança que se faz, cada contrato que se faz, vou chamar isso de uma espécie de um contrato celestial. Então, cada contrato que se faz, você tem algumas regras, né? O que acontece, por exemplo, quando a gente não lê aquelas letrinhas miudinhas? O que acontece, irmãos? Quando fazer o contrato, você quer fazer o contrato, né? Se nós fizemos muito, deu umas cabeçadas. Mas é assim mesmo, né, irmão? Quando a gente está interessado no negócio, a gente faz o contrato, a gente não presta muita atenção no negócio, não. A gente lê assim, mais ou menos, interessa, a gente pega e faz. Aí quando você pensa em desfazer, você fala, rapaz, tem mais 2 anos aí, ó, se não pagar multa. Você fala aí, complicou, porque tá no contrato, né? Mas no contrato do céu também tem algumas coisas, que a partir do momento que nós, quando assumimos, né, nossa identidade de cristão, assumimos uma aliança com Deus, existem algumas cláusulas ali que diz que nós precisamos estar ali dentro, enquadrado naquilo, para que sejamos abençoados por Deus, para que nós possamos ser abençoados pelo Senhor. Se você ler, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 28, é um capítulo assim, todo condicionado: se acontecer isso, se aquilo, se tal coisa. Ou seja, debaixo de uma condição o povo é abençoado, caso contrário não. Aqui também Deus tinha aliança com o povo, Deus tinha aliança com Deus. E qual a intenção da aliança que Deus faz com o povo, né? Sempre poder beneficiar o povo de alguma maneira. A intenção de Deus, irmão, sempre foi beneficiar o povo, nunca foi de prejudicar. Eu sei que Deus, o mundo vê Deus como alguém mau, como alguém que quer ali fazer acepção, separação, interferir na vida. De maneira nenhuma. Deus nunca quis interferir na vida de ninguém, irmãos. Deus quisesse interferir, Ele teria feito. Deus dá condição de um homem ser abençoado, é só isso. É simplesmente isso. Deus simplesmente abre uma porta, né, e coloca uma porta diante da pessoa, né, e espera que aquela pessoa entre por essas portas, e essa pessoa realmente possa encontrar resposta para si, né? Então, querido, aquele que entrar dentro dessa aliança, ele vai ter a proteção de Deus, vai ter o cuidado de Deus, a provisão de Deus, o suprimento de Deus sobre a vida dele. Como por exemplo, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, né? O que vai acontecer? O evento mais esperado pelo cristão, nosso no caso, o veinho de vermelho que vai subir pela chaminé, vai pegar os sapatinhos, as meinhas penduradas na janela. O maior evento do cristão é esse? É isso que espera? Não. É quando o povo se veste de xadrez, chapéu de paia na cabeça, todo meio caipira, e engancha o braço aqui e sai dançando no meio da fogueira? É o evento esperado pelo cristão? Não, irmãos. Isso é coisa do mundo lá fora. O maior evento que todo cristão ele espera, irmãos, é o arrebatamento da igreja. Mas o Senhor só vai arrebatar, irmãos, só vai levar aquele que fez uma aliança com Ele. Então há uma marca. Jesus, quando ele está falando lá no Evangelho de João, ele fala a respeito de um selo que nós recebemos a partir do momento que entregamos a vida para Jesus. Deus não faz acepção de pessoas, porém o contrato só vale para aquele que assinou, para aquele que realmente entregou a vida para o Senhor, que é o selo, né, que é realmente pelo qual nós vamos ser reconhecidos, vamos ser chamados um dia. Então, querido, Acã até então ele estava dentro desse contexto, ele estava dentro, sabe, dessa bênção, desse plano, desse projeto de Deus, né? Mas é tão difícil, né, quando nós olhamos para isso. E a palavra do Senhor, ela diz assim em Romanos capítulo 2, ela diz assim, capítulo 2, versículos 10 e 11, diz assim: aquele que mostra que Deus não faz acepção de pessoas, Deus, Ele me ama todos assim de forma por igual, sabe disso, né? Então, diz assim, Romanos capítulo 12, versículo 10 e 11, Paulo falando sobre esse assunto, descrevendo, explorando um pouco aqui a respeito de assunto. E quando ele fala grego, ele está falando assim a respeito de pessoas que são mais distantes, judeus, aqueles que são mais próximos. Mas ele diz assim, olha: mas a glória, honra e paz, todo aquele que pratica o bem, aquele que está dentro da aliança, primeiro o judeu, depois o grego. Pois Deus, em Deus não há parcialidade, Ele não faz acepção, Ele não faz diferença de pessoa.
seja esse ou seja aquele. A partir do momento que a pessoa ela quer entrar realmente no plano e no projeto de Deus, Deus simplesmente aceita. A minha conta e a tua conta no banco para saber se Ele vai nos aceitar ou não. Deus, para nós nos tornarmos filhos dele, querido, Ele não investiga o lugar onde nós trabalhamos, o lugar onde nós moramos. Se Deus fosse investigar a minha casa, eu já estava do lado de fora. Estava do lado de fora, né? A região da cidade que você mora, Deus jamais salvaria alguém da Zona Norte. Sabe que Zona Norte, né, irmãos, né? É a banda de lá da cidade, né? O pessoal faz vista grossa. Jamais, irmãos. Mas Deus, Ele olha, irmãos, Ele não enxerga exatamente aquilo que nós somos assim, irmãos, no lugar onde nós diretamente estamos. Mas Deus, Ele olha, irmãos, o nosso coração, aquilo que tem realmente dentro de nós, aquilo que nós falamos, não o nosso ter, mas o nosso ser. O que nós queremos realmente diante de Deus? Qual a nossa intenção diante do Senhor? O porquê nós queremos realmente Deus, né? E muitas pessoas, elas não alcançam realmente seu objetivo em Deus, irmãos, porque há sempre um motivo, né, de glória e honra do homem por trás disso. Ou seja, aquilo que se faz muitas vezes não é para a glória de Deus. Muitas pessoas, elas chegam diante de Deus muitas vezes para se beneficiar. E esse não é o projeto de Deus. Essa não é a intenção de Deus. Muito pelo contrário. Aquilo que nós precisamos fazer, irmãos, precisa ser para a honra e para a glória do nome de Jesus. Você está entendendo, irmãos? Assim como a nossa vida, ela é para a honra e glória de Jesus, aquilo que nós temos, aquilo que nós somos. Então tudo que nós fazemos precisa ser para a honra e para a glória do nome de Jesus. Essa é a intenção de Deus para com as nossas vidas, né? Nós ali na condição de filhos. Então, irmãos, Deus, Ele amou a todos em Israel. Israel é muito mais do que alguém eleito, irmãos. É um povo escolhido. Israel é um povo escolhido e pronto. Nós somos ali chamados de povo eleito. Eleito aquele que não é, ele passou a ser, né? O plano se estendeu para cada um de nós. Mas o povo de Israel sempre foi povo escolhido. Sempre foi, né? Independente de qualquer coisa, sempre foi. Então Deus, Ele jamais faz acepção de pessoas. E quando diz que Deus, Ele amou o mundo, Ele amou também a Cã, querido. Quando lá em Gênesis Deus diz que Deus estaria preparando alguém para a redenção, estava preparando também para Acã. Sabe, querido? Acã sabia disso porque a lei era lida constantemente. Moisés, para você ter ideia, o antecessor de Josué, ele representava Jesus Cristo. Olha a responsabilidade do homem. Aquele que tirou o povo das mãos do faraó, que faraó tipifica Satanás, o Antigo Testamento, tirou da escravidão, está ali passando pelo deserto essa nossa vida, esse nosso tempo, vamos chamar assim, e está ali levando para Canaã, né, terrena, disposto a levar para Canaã terrena, nós aqui para Canaã celestial, que é a Nova Jerusalém. Mas Moisés, ele tipifica, ele representa Jesus no Antigo Testamento. Então é um grande profeta de Deus, um grande homem de Deus. Então Acã com certeza tinha ouvido muitas vezes a respeito do plano que Deus tinha para o seu povo, do amor, da graça, do favor de Deus sobre o seu povo. Mas não, querido, ele simplesmente quebrou uma aliança. E é interessante, quando nós falamos a respeito de aliança, quando você olha aqui, ó, você vê nem dá para ver talvez daí, algo assim, é muito precioso, né, a aliança, porque normalmente a aliança tem alguma coisa de ouro, tem, né, irmão? Seja muito, seja pouco, alguma coisa de ouro tem, um negócio amarelinho, pelo menos para lembrar o ouro, né? Mas você não vê uma aliancinha de plástico, aliancinha comprada na lojinha de R$1, você não vê, né, irmãos? Tem assim, mais baratinho, né? Mas assim, na loja de R$1 você não vê, né? Mas quando assim se fala a respeito de uma aliança, se fala também a respeito de uma promessa, porque toda aliança é acompanhada de uma promessa. Por exemplo, o dia que eu fui entregar a aliança com minha esposa, irmãos, minha está namorando na época, e eu tinha um negócio para falar para ela. Aí, você sabe, né, irmãos? A gente assim que não é muito privilegiado na funilaria, a gente tem que ser simpático, tem que, né, trabalhar de outra forma. Deus sempre dá estratégia, Deus sempre dá sabedoria para nós. Aí eu falei para ela assim: um dia eu preciso falar um negócio para você. Ela: o que é? Eu falei: agora não, vamos passear, vamos andar um pouquinho na Vila Helena. Nós fomos passear na Vila Helena, e eu com o negócio lá no bolso. Escuta aí, Ana Paula, você não tinha nascido ainda não. Aí, irmãos,
Eu lá com o negócio no bolso, coração batendo aqui e segurando, né, para até chegar na hora certa. Aí nós sentamos em um lugar, num lugar não tão nobre assim, nós sentamos em um ponto de ônibus da TCS. Sentamos lá no ponto de ônibus. Aí eu, né, falei para ela, né, abri lá assim, mostrei para ela. Falei, e aí? É ou não é? Vai ou não vai? Quer ou não quer? Aí ela ficou assim, toda contente, abriu um sorriso assim, verdade, puxa vida. Eu falei, é verdade. E aí, querido, falamos, conversamos, já fizemos alguns planos, alguns projetos, o tratamento já começou a ser outro. Você sabe, né, que para você criar um ambiente, né, você pode mudar todo o ambiente, depende muito de você. Como é que você fala, como é que você responde, teu comportamento, você pode mudar todo o ambiente. Ela me tratou assim toda diferente, por quê? Porque ela sabia que depois aquilo era simplesmente o começo. Depois vinha um casamento, depois vinha uma casa, vinha família, filhos, aquela coisa toda. O sonho, né, de toda mulher, e o sonho dela era casar comigo. Ela fala assim, tá, mas o sonho dela é casar comigo. Ela sempre orou por mim. O sonho dela é casar comigo, né? E Deus deu graça para ela e ela casou comigo. Eu me sinto honrado por isso, mas ela, glória a Deus, Deus atende os desejos das pessoas, né? Deus é bom. Então, irmãos, nós entendemos que toda aliança ela tem uma promessa, e a aliança de Deus ela tem uma promessa para as nossas vidas. Ela é acompanhada de uma promessa assim para as nossas vidas. Por exemplo, a aliança que Deus fez na cruz do Calvário, através de Jesus Cristo. Olha só, irmãos, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, essa aliança, que deu o seu Filho unigênito. Isso está contido na aliança. Aí vem o benefício da aliança: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O corpo pode ir para a sepultura, o cemitério, mas a alma não. O espírito volta para Deus, a alma vai descansar, literalmente vai descansar no Senhor, né? E aí continua dizendo, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. O mundo já estava debaixo de condenação. Condenar mais o quê e para quê, né? Mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. E ele diz, lá embaixo, naquelas linhas, sabe, na aliança, ele diz assim: quem nele crê não é condenado, e pronto. Romanos capítulo 8, versículo 1: portanto nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem nele crê não é condenado, irmãos. Como é que você tem certeza da salvação, irmãos? Se a gente não tiver certeza da salvação, se a gente não puder acreditar nisso aqui, irmãos, o que nós estamos fazendo aqui? Paulo mesmo disse: a nossa fé é vã. Se a gente não crê naquilo que Deus fala para cada um de nós, a nossa fé é vã. Aquilo que nós falamos é tudo em vão. E eu sempre digo, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Esse mesmo Espírito nos dá a certeza da salvação. Permite com que nós venhamos a colocar a cabeça no travesseiro e descansar, irmãos. Acordar, acordou, amém, mais um dia, glória a Deus. Se não acordar, irmãos, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Maria? Ou seja, mais perto do Senhor, irmãos. Paulo, quando ele foi arrebatado, irmãos, sabe, o desejo de querer ficar, mas não era o tempo ainda. Sabe, João, quando foi arrebatado, irmãos, o desejo de ficar naquelas maravilhas todas, mas não era o tempo ainda. Deus tem tantas promessas para nós, irmãos, incluídas aqui na palavra de Deus, mas ainda não é o tempo. É o tempo ainda de nós trabalharmos, porque toda a plantação, todo o trabalho para cada um de nós vai ter recompensa, amém, irmãos? Todo trabalho vai ter a recompensa. O pessoal que trabalhou esse final de semana, irmãos, vai ter a recompensa. Tem um livro escrito, dados escrito no livro das obras, tudo aquilo que foi feito, irmãos. Tudo aquilo que foi feito. Eu fiz, tal pessoa nem viu. Não, as pessoas sabem, fazem para a glória de Deus, porque sabem que um dia elas vão ser recompensadas. Aqui nós oramos, abençoamos e tudo mais, mas elas sabem que muito mais ainda Deus tem para cada uma delas, amém, irmãos? Então, querido, Acã, ele não creu que Deus seria o suficiente para a vida dele, mas ele precisou dar um jeitinho.
Quantas pessoas, irmãos, que elas não acreditam que Deus não é o suficiente para as suas vidas. Não, irmãos. Ah, pastor, se eu ficar esperando só em Deus... Irmãos, Deus ele é tudo, irmãos. Deus ele é cuidado. Deus ele é provisão. Deus ele é sustento, ele é consolo, ele é conforto. Deus ele é a vida. É a porta que se abre, irmãos. E quando se fecha, é a porta que se fecha, mas muitas vezes ele se fecha para mostrar que ele é o nosso supridor, ele é o nosso cuidador, irmãos. Deus ele é a razão da nossa existência. A razão de nós vivermos é Deus, irmãos. Deus ele é tudo em todos. É Deus. Cada pessoa, até mesmo para aquele camarada que fala que não acredita, quando se olha nele você vê Deus, porque é fruto da criação de Deus. Em tudo Deus está. Eu sempre digo que Deus ele é tão perfeito que eu sempre fico vendo assim o pôr do sol, o nascer do sol. Irmãos, é maravilhoso. Coisas assim tão simples que muitas vezes nós não percebemos, e Deus está sempre fazendo para chamar a atenção nossa, irmãos. Sempre fazendo para chamar a atenção nossa, com as maravilhas, com a decoração de Deus no céu, com tudo aquilo que Ele faz na sua perfeição, no seu cuidado, nos seus mínimos detalhes, aqueles detalhes que nós jamais imaginaríamos. E cada dia Deus, eu não sei como é que Deus faz esses negócios, mas cada dia, irmãos, o sol nasce diferente, o sol se põe diferente e a decoração é outra. Nunca é igual, sabe? Esses dias mesmo a gente estava olhando o sol, né? O sol se pôs, irmãos, o negócio ficou tudo meio rosado assim, tudo meio diferente. Que negócio que é esse? Deus quis fazer diferente. Aparentemente, só se nasce e se põe, só isso. Mas para Deus não é assim, irmãos. Assim como Deus é detalhista nessas coisas, Deus ele cuida, irmãos, dos mínimos detalhes das nossas vidas. Não vou falar Deus se preocupa, porque Deus não se preocupa com nada. Ele é Deus, Ele é o Senhor. Mas Deus cuida dos mínimos detalhes nas nossas vidas. Por mais, irmãos, que nós imaginamos, disso Deus não vai cuidar, Deus não vai... Sabe, irmãos, Deus, Ele cuida de todas as coisas. Sabe, irmãos? Tudo aquilo que muitas vezes incomoda, tudo aquilo que muitas vezes... Ah, pastor, mas e o tempo? Irmãos, o tempo é de Deus, irmãos, o tempo é do Senhor. No tempo nós aprendemos. O tempo é uma escola de Deus para as nossas vidas. Muitas pessoas são derrotadas pelo tempo, irmãos. Muitas pessoas são derrotadas pelo tempo. Abortam muitas vezes aquilo que Deus tem para si por causa do tempo. E se quer conhecer alguém, irmãos, é o tempo, irmãos. O tempo, irmãos, não precisa nem de revelação. O tempo revela todas as coisas. Quem cada um é e como se comporta, se realmente acredita ou não. O tempo é revelador, irmãos. É revelador. E muitas pessoas têm perdido aquilo que Deus tem para suas vidas por causa do tempo. Muitas pessoas têm perdido o chamado, têm perdido tantas coisas por causa do tempo. Muitas vezes não têm esperado a vontade e o tempo de Deus e têm tomado suas próprias atitudes. Bom, Acã, ele acreditou talvez que Deus não fosse suficiente para a vida dele, né? Mas tem muitos cristãos, né, ainda com esse mesmo espírito de Acã, que toma isso para si, né? Se Deus não faz, eu faço, né? Se Deus não resolve, deixa que eu resolvo. Estava até comentando esses dias, algumas pessoas fizeram alguns comentários, né, com a gente. Se Deus não der, o diabo dá, o importante é o ter. Não é importante isso, irmãos. Não é importante isso. O importante é Deus estar conosco, irmãos. Nós tendo, nós deixando de ter, é detalhe da nossa vida. O importante é Deus estar conosco. Nós sentirmos realmente a alegria da vida, de viver, irmãos. Olha nas pesquisas o índice de suicídio, irmãos, que está acontecendo nos dias de hoje. Olha o índice, irmãos. Pessoas depressivas, irmãos. Pessoas que perderam a razão de viver. A vida não tem mais sentido. Porque o que dá sentido na vida do homem não são as coisas, irmãos. Não são as coisas. Mas é Deus que dá sentido na vida da pessoa. É o Senhor, é o Espírito Santo que dá sentido na vida das pessoas. Não são as coisas, porque não basta simplesmente ter, irmãos. Tem 1 milhão de coisas aí, depois cai de um avião e vai para o inferno, irmãos. É simplesmente isso que acontece. Sabe, querido, quando não tem certeza da salvação, estou julgando, estou falando quando não se tem a salvação em Cristo Jesus, se resume nisso, irmãos. Mas a palavra do Senhor diz através do salmista: deitei e dormi, e acordei porque o Senhor me sustentou.
E Deus, Ele continua sustentando, irmãos, as nossas vidas, e nós damos graças a Deus, enquanto Ele estiver nos sustentando, enquanto Ele estiver dando fôlego para cada um de nós, nós vamos continuar falando a respeito desse Evangelho. Você pode ter certeza, irmãos, estamos, parece que quase que nos dias de Noé, né? Quase que nos dias de Noé. O tempo está chegando, a chuva está vindo, a arca está no estágio final. E as pessoas estão olhando o movimento, cada um vivendo sua vida, se casando, se dando em casamento, cada um vivendo sua própria vida, como se nada estivesse acontecendo. Tudo está acontecendo, tudo está acontecendo. Muitas pessoas estão distraídas, através das suas redes sociais, através do seu mundinho. Muitas pessoas distraídas, irmãos. Mas nós não podemos estar distraídos. Jesus disse que nós precisamos vigiar, e nós precisamos orar para que não sejamos pegos de surpresa. Ele estava falando isso, irmãos, para aqueles que estavam com Ele, porque os que estavam longe dele, irmãos, já estavam distraídos. Nós não podemos ser pegos de surpresa. Tudo que nós temos nas mãos, irmãos, nós podemos entender que são ferramentas. Ferramentas para a glória de Deus, para a nossa edificação. Agora, como utilizamos a ferramenta? Uma faca, você compra ela para cortar uma carne lá, um negócio, qualquer coisa, para alimento. Mas muitas pessoas usam aí para fazer arte, né? Então, várias ferramentas, várias coisas, irmãos, se usam tanto para o bem quanto para o mal, né? E Deus colocou ferramentas nas nossas mãos, ferramentas preciosas, que podemos trazer, irmãos, coisas de Deus para dentro da nossa casa, para dentro da nossa casa, né? E Acã trouxe algo que não era de Deus para dentro da sua própria casa. Ele achou que Deus não estava vendo. Fala assim comigo, Deus. Fala mais forte, Deus, Ele vê todas as coisas. Tudinho, 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 irmãos, Deus vê. Tudo, exatamente tudo. Deus vê quando a gente está lá de terno, mas Deus vê também quando a gente está lá cantarolando debaixo do chuveiro, né? Está lá que nem Adão, lá embaixo do chuveiro tomando banho. Deus vê nós, irmãos, Deus vê nós. Vê em todos os momentos. Ninguém pode se esconder do olhar de Deus. Lê o Salmo 139. O sujeito pode tentar se esconder no mais profundo dos mares, na escuridão, nas trevas, nada, irmãos. Para Deus, nesse sentido, luz e trevas para Ele é a mesma coisa. Ele enxerga do mesmo jeito, Ele é Deus, Ele é o Senhor. Nada se esconde do olhar de Deus. E muito mais que isso, o nosso próprio pensamento, irmãos. Deus, Ele esquadrinha as mentes, os corações dos homens. Tudo está exposto diante do Senhor. Quando Ele nos olha, Ele já vê todas as coisas, irmãos. Ele vê aquilo que tem de bom, aquilo que tem de muito bom, aquilo que precisa ser mudado, aquilo que se a gente não jogar fora, nós vamos trupicar, como dizia meu avô, e vai ter probleminha, né? Ele vê todas as coisas, irmãos. Então, mas nós precisamos exatamente isso, irmãos, recorrer a Deus, né? E como é difícil a gente recorrer a Deus. A gente estava batendo um papo hoje, né, juntamente com os homens. É difícil, irmãos, a gente dizer assim, olha, eu preciso disso, eu necessito disso, sabe, é tão difícil a gente reconhecer realmente que precisa de alguma coisa ou de alguém. É tão difícil, né? Não sei se para você é assim, mas é tão difícil alguém reconhecer dentro de si. Mas o Senhor, Ele só quer isso, na verdade, de cada um de nós, que nós precisamos dEle, que nós necessitamos dEle, que nós dependemos dEle, né? Mas como eu já disse, Acã, então, ele foi um pouco mais do que suficiente ali. Ele achou que ele era a resposta, que as atitudes dele poderia resolver realmente todas as coisas. Deus falou que não, mas de repente, bom, vai que Deus mude de ideia. O sim de Deus, ele é sempre sim, né? Mas o não de Deus também é sempre não. A palavra do Senhor diz em Malaquias capítulo 3, versículos 6, entre 6 e 8, diz: eu sou o Senhor, eu não mudo. Ele é o mesmo, Ele não muda, a palavra de Deus não muda. Ele diz que o Senhor não é filho de homem para que minta, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ele é sempre o mesmo, irmãos. Ele é imutável, a palavra dele é imutável. A aliança mais importante do que a aliança com Deus. E você pensa que às vezes no mundo espiritual você não é vigiado, irmão? Você pode ter certeza que você é vigiado. Você pode ter certeza que você é sondado. Os céus estão com você, você pode ter certeza disso. Os céus estão com você. Mas o inferno está batendo na porta, querendo entrar também com os seus conselhos malignos, né? A gente precisa fechar a porta para algumas coisas na nossa vida. Para umas abrir, para outras nós precisamos fechar. Fechar, literalmente fechar, irmãos.
mandar embora, fazer um bota fora no mundo espiritual, mandar embora aquilo que não serve para nós. Algum incômodo, alguma perturbação, mandar embora em nome de Jesus. Deus nos deu poder, Deus nos deu autoridade, irmãos. Deus colocou coisas preciosas e poderosas nas nossas mãos. Sabe, não precisamos ficar guardando muitas vezes entulho, né, espiritual, não precisamos. Nós podemos mandar embora. Quando eu falo de entulho espiritual, irmãos, eu estou falando muitas vezes de perdão, que é um entulho e fica muitas vezes ocupando espaço no nosso coração, trazendo amargura, não serve para nada, a não ser para nos atrapalhar em ter comunhão com Deus. Sabe quantas pessoas, irmãos, elas não conseguem perdoar, elas têm dificuldade de perdoar. Existem barreiras, irmãos, para que as pessoas possam perdoar, sabe? E nós podemos mandar isso embora. Nós podemos mandar isso embora. No mundo espiritual, irmãos, isso faz toda a diferença. Muitas vezes traz bloqueio na nossa busca, na nossa comunhão, traz bloqueio, irmãos. Ah, mas eu sou de Deus. É de Deus, eu sei, mas se não tiver na comunhão, irmãos, infelizmente não vai ter, irmãos. Eu sou de Deus. É de Deus, briga com a tua mulher para você ver o que acontece. Deus não vai ouvir tua oração. A Bíblia diz, irmãos, e ela não volta atrás. Ah, pastor, então é impossível ter comunhão com Deus. Você briga todo dia? Tem ninguém aqui ensinando, irmãos. Não, né? Misericórdia. Achei que o irmão Zé do Carmo ia levantar a mão, graças a Deus, levantou, só coçou a cabeça. Mas, irmãos, segue de Jesus tem poder. Então, irmãos, uma coisa, ela é ligada à outra. Não é a salvação individual, em partes. É individual. Se eu não perdoar meu irmão, eu não sou perdoado. Salvação é individual. Acredita nisso? É individual em algum sentido. É individual. Se eu tiver ali de cara... Bom, vou falar de cara feia porque aí é impossível, né? Se eu tiver de cara fechada, de problema com a minha esposa, Deus não ouve nem minha oração sequer. Você acha que é individual a salvação? Né? A Bíblia diz que se eu não tiver comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus... Se eu tenho comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Significa que, olhando por outro lado do versículo, se eu não tenho comunhão, sou aquele camarada que não vai com a cara de ninguém, o sangue de Jesus não me purifica de todo pecado, eu fico contaminado. E como é que um contaminado vai entrar no reino do céu? Você acha que é individual, né? Mas o Senhor diz, irmãos, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Meus irmãos, isso é bom, é agradável, traz bênção para as nossas vidas, traz saúde, né? Você pode sorrir, mostrar os dentes, sorrir. Às vezes fica 10 anos do lado da pessoa, não vê o dente dela, irmãos. Vê o dente dela. Sempre cara fechado, cara amarrado. Precisa de um pitbull. Ótimo. Tem um cachorrinho aí, irmãos, eu falo para ele, rapaz, você só vive mal-humorado, o bochechão dele estufado para fora. Ele falou, mostra esse dente aí, rapaz. E às vezes a gente vê assim, né, irmãos? E aí, como é que você está? Estou bem. Mas, né? Um jagunço, né? Aqueles camaradas lá do Nordeste, lá, aqueles camaradas que matam lá. Como é que é o nome daqueles camaradas lá? É aqueles... Oi? Jagunço mesmo, é o Tototec, né? É mais ou menos isso aí. Sabe aqueles caras que... Não, irmãos, muito pelo contrário, irmãos. Deus nos deu uma nova vida. Deus nos deu esperança, Deus colocou um novo cântico nos nossos lábios, Deus colocou palavra nova na nossa boca, irmãos. Deus deu um novo coração para nós. Deus foi preparar através de Jesus, irmãos, um novo céu, uma nova terra. Deus, irmãos, trabalha para aquele que nele espera. O Senhor, irmãos, Ele é o nosso favor. Ele deu os anjos, a Bíblia diz que Ele não dorme nem descansa, irmãos. Você sabe por quê, irmãos? Porque Ele está guardando as nossas vidas. Até mesmo quando estamos dormindo, lá está o Senhor cuidando de cada um de nós. Irmãos, é isso que Deus tem para nossas vidas, sabe? Então, mas para muitas vezes o Senhor operar na nossa vida, eu sei que é muito difícil, mas nós precisamos deixar Deus operar nas nossas vidas, deixar realmente Deus entrar na nossa casa, deixar Deus entrar na nossa família, né? E muitas vezes a gente pensa assim, pastor, estão me humilhando. Estão te humilhando? Deixa Deus operar, irmãos. Deixa Deus fazer a obra, né? Muitas vezes estão sendo desonestos, estão me passando para trás, irmãos, deixa Deus operar, deixa Deus fazer a obra dele, irmãos. Muitas vezes Deus permite que nós estejamos em situações ABC, e muitas vezes Deus está ali naquela situação, mas olhando para nós, porque Ele quer tratar nós e nos fazer, irmãos, ali prevalecer diante de situações.
Porque muitas vezes Ele quer nos usar em coisas maiores. E se nós não vencermos as coisas pequenas, as coisas básicas aqui da terra, como é que o Senhor vai nos colocar sobre coisas grandes? Sabe, irmãos? Então muitas vezes nós não entendemos, a gente quer resolver na força do braço, né? Ah, se eu não fosse cristão, eu já ia mostrar que... Tá bom, mas baixa a guarda. Mas hoje nós vencemos pelo poder da oração. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados, potestades que agem nas regiões celestiais. Sabe, irmãos, nós somos vigiados o tempo todo. O tempo todo nós somos vigiados. Tanto pela terra, quanto pelo céu, como também pelo inferno. O tempo todo. Nós somos testemunhas disso, né, pastora? Né? A gente não conta nem comenta praticamente aquilo que acontece com a gente. Mas a gente é vigiado o tempo todo, irmãos. O tempo todo. Lendo, meditando na Bíblia de madrugada, constantemente. Não tá nada, tem o que fazer mesmo. Está zanzando para lá e para cá. Sabe, querido? Ora, manda embora e pronto. Continua lendo de novo, continua buscando de novo, continua orando de novo, né? Ou está lá lendo, orando de olho aberto, vai que fecha o olho, né? Acontece alguma coisa, é assim não. Tem gente que faz oração de madrugada de olho aberto, né? Ai, se eu fechar o olho aqui, pastor, não tenho medo, pastor, eu sou meio inseguro. É inseguro? Não é medo, pastor, é receio. Vai, receio é o que, irmãos? Sabe? Vai que apareça alguém, aparece o que, irmãos? Ou é pessoa, irmãos, ou é espírito. Pessoa você fala se você quer ou não quer receber. Espírito maligno você manda embora. O Espírito Santo se convida para entrar e para fazer morada. Sabe, irmãos? A minha mãe, ela dizia assim, irmãos: a mentira, ela tem perna curta. A Cane pegou ali aqueles bens, aqueles pertences. É claro, ninguém faz nada sozinho, né? Sempre encontra alguém para estar lhe ajudando. É ou não é? Ou você acha que alguém faz alguma coisa sozinho? Irmãos, normalmente não faz. Raramente acontece isso, normalmente não faz. Ou por um conselho, ou alguém sempre vai ajudar. Lúcifer, quando foi se rebelar, por exemplo, contra Deus, ele fez o que fez sozinho, irmãos? Não. Alguém, quando quer aprontar alguma coisa, irmãos, ele faz sozinho? Normalmente não. Normalmente não. Então, irmãos, Acã escondeu tudo isso, né? Minha mãe sempre falava, né? Mentira tem perna curta. Ou seja, mais cedo ou mais tarde a pessoa vai encontrar a verdade e vai ser descoberto tudo isso. Minha mãe falava isso. E as coisas são bem assim, né? Muitas vezes a pessoa esconde, mas lá na frente descobre. Mas quem é que falou? Não sei, eu fiquei sabendo. Não, mas alguém falou. Não sei, eu só fiquei sabendo. Quem é que fala será essas coisas, né, irmãos? Às vezes acontece alguma coisa com a gente não vê, olha do lado, não vê ninguém. Sempre tem alguém olhando. Sempre tem alguém. Teve uns dias atrás, irmãos, eu tenho algumas dificuldades assim com relação a visão, essas coisas. E eu uso óculos de segurança. Aí o negócio tampa a gente mesmo. O negócio tem uma proteção aqui, outra proteção aqui. Aí você tem que fazer assim para ver as coisas, né? Eu dei uma cabeçada numa talha. Sabe que é talha? Aquele negócio que levanta peso. Eu dei uma cabeçada numa talha. Eu virei do lado, eu não sei o que a talha estava fazendo do meu lado. Eu dei uma cabeçada assim e falei, uxa vida. A primeira coisa que você faz assim, né? Passar a mão para ver se, né, vermelhou, né? E dei uma cabeçada assim. A segunda coisa que eu fiz, eu dei aquela olhada de lado para ver se alguém estava vendo. Mas ninguém viu, né? Aí depois eu fui conversar com um colega meu e falou assim, não está enxergando direito não? Eu falei, rapaz, onde você estava? Eu falei, eu estava atrás da máquina. Eu falei, sempre tem alguém que vê as coisas. Sempre tem alguém, sempre tem uma figurinha que vê as coisas. Moisés matou o egípcio. Aquela olhadinha de lado, ninguém viu. No outro dia, quando ele foi tentar separar a briga, o que disseram para ele? Você está tentando fazer com a gente aquilo que você fez com o egípcio? Vai matar nós também? Ele falou, opa, tem mais gente olhando as coisas aí. Sempre tem alguém que vê as coisas. Então, como dizia minha mãe, mentira, ela tem perna curta. Então, irmãos, Deus sabe que nós não somos perfeitos, mas Ele sabe também que quando nós abrimos o coração para Ele, Ele nos perdoa. Amém, irmãos? Se coloque de pé nessa hora, nós estaremos orando em nome de Jesus.